pessoas, tudo bom com vocês? Eu vim explicar um pouquinho sobre a Ásia Meridional, principalmente sobre seus aspectos físicos e populacionais. Para quem não sabe, a Ásia Meridional é formada pela Índia, o Paquistão, Bangladesh e o Sri Lanka. Se tem alguém um pouco perdido na localização, ela é esse pontinho vermelho no mapa. É claro que isso é uma aproximação, né? O ponto está em cima da Índia, mas é só para vocês terem uma noção do local que ela fica no mapa mundi. A oeste dela a gente pode ver o Oriente Médio, um pouquinho mais pro lado da África. Ela fica logo abaixo do território chinês, então é ali naquela região. Começando pelos aspectos físicos. A Ásia Meridional ela tem 3 unidades morfológicas. Quais são elas? A Cordilheira do Himalaia, o Planalto do Deccan e a Planície Indo-Gangetica. A Cordilheira do Himalaia ela é a cordilheira mais alta do mundo, é ela que abriga o Monte Everest, que é o pico culminante do nosso planeta, ou seja, ele é o ponto mais alto que a gente encontra no mundo. Ele tem 8.848 metros de altura e tanto ele quanto a cordilheira são considerados dobramentos modernos, porque são formações geológicas recentes. Eles surgiram na Era Cenozoica, no período terciário, e eles são resultado de movimentos orogênicos, que são os movimentos que formam as montanhas. Esses movimentos são resultados do choque entre a placa tectônica indiana, a placa do Deccan, com a placa tectônica asiática. O Planalto do Deccan. O Planalto do Deccan ele é um escudo cristalino pré-cambriano rico em recursos minerais, metálicos. Então, a importância dele vem daí. Ele está muito ligado à economia, né, à mineração, e por isso que ele é muito importante, um ponto essencial para a gente estudar os aspectos físicos. A planície Indo-Gangetica. A particularidade dela é que ela abriga os 3 principais rios da região, o rio Indo, o rio Ganges e o rio Brahmaputra. O rio Ganges ele tem uma particularidade, porque além de toda a importância da drenagem desses rios, né, ele é considerado sagrado pela população, porque a religião predominante lá é o hinduísmo, e essa religião ela tem uma crença que eles acreditam que o rio Ganges é o rio que abriga os cabelos de Shiva, que é uma das deusas deles. Então, além de toda a importância que um rio já teria, ele também tem essa importância religiosa para a população. O clima da Ásia Meridional. A Ásia Meridional está muito próxima da linha do Equador, então, por causa das baixas latitudes, ela é extremamente favorável para um clima tropical, que acaba formando as florestas tropicais e as savanas. A gente tem uma exceção, que são nas áreas montanhosas, que elas possuem um clima seco e podem até originar desertos, como o deserto de Thar, mas o principal esquema climático daquela região é o da Ásia de monções, que funciona da seguinte maneira. No verão, os ventos sopram do mar em direção ao continente. Então, eles levam uma frente úmida até o continente e isso causa fortes chuvas. É o período de abundância pluviométrica deles, vamos dizer assim. E no inverno isso se inverte. Os ventos eles sopram do continente para o mar, então isso acaba resultando na estiagem, né? Que é o período de seca, porque como os ventos estão do continente para o mar, eles acabam impedindo a chegada da frente úmida naquela região. Falando um pouquinho sobre os aspectos populacionais agora. Aquela região ela é uma das regiões mais populosas do mundo. Só a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Eu coloquei aqui para vocês terem uma noção da diferença. O número de habitantes dos outros países. O Paquistão tem 190 milhões, Bangladesh 173 e o Sri Lanka, que é o menor país dali, tem 22 milhões de habitantes. Por ser a região com mais habitantes dali, a Índia é o país que merece destaque para o nosso estudo. Ela é o segundo país mais populoso do mundo. Ela atualmente só perde para a China, que ocupa o primeiro lugar no ranking. E, infelizmente, 29% dessa população é analfabeta. Então, toda essa parcela de habitantes não sabe ler nem escrever. Essa grande taxa essa alta taxa populacional, ela decorre do hinduísmo, que, como eu já falei, a religião predominante e é um dos principais fatores para tamanho crescimento da região. Porque o que acontece? Essa religião ela é a predominante e ela condena o aborto e os métodos contraceptivos. Ou seja, ela impede que haja um controle populacional, porque para eles é considerado um pecado você interromper o ciclo fértil da mulher, né? Porque para eles a fertilidade é uma dádiva
Então, você ir contra aquilo, você tá indo contra Deus. Então, eles abominam totalmente isso e acaba resultando nesse inchaço populacional, porque não tem controle de natalidade. Apesar da população indiana ser majoritariamente rural, 66% dela ainda vive nessas áreas, ela tem algumas aglomerações urbanas. São elas Kolkata, Nova Delhi e Mumbai. Nova Delhi é a capital da Índia e Mumbai é o centro financeiro. Fazendo um paralelo com o Brasil para ficar mais claro, é como se Nova Delhi fosse a nossa Brasília e Mumbai a nossa São Paulo. A região abriga alguns formigueiros humanos, que são regiões onde há muita, mas muita gente. Alguns outros lugares conhecidos no mundo por essa característica é, por exemplo, Bangladesh. E nesses locais a gente tem uma concentração de habitantes por quilômetros quadrados absurda. Na Índia, eles são localizados nos vales, nas planícies e nos deltas dos rios, principalmente do rio Ganges, por toda aquela importância religiosa que a gente já falou. E, infelizmente, um dos fatores negativos do país é também que ele é um dos países com a maior taxa de desigualdade social do mundo por causa do sistema de castas, que é uma espécie de estratificação social que vocês vão entender um pouquinho aqui pra frente. Mas é isso por enquanto.